dia, mais uma live, não desista. Hoje, nessa quarta-feira, estamos aqui para mais uma vez fazer o nosso devocional diário. E você que está entrando pela primeira vez, inscreva-se nesse canal para participar todos os dias da live com a gente. Ative o sininho das notificações e compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa todos os dias estar aqui junto, compartilhando da mesma fé, compartilhando do mesmo temor ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vou pedir meu esposo para estar orando e Nicolas depois vai fazer a leitura do devocional, do nosso devocional, que é o nosso texto, né, de 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Vamos lá. Pai, te agradecemos por mais esse momento que estamos aqui reunidos para ouvir, aprender a sua palavra. Perdoe por nosso pecado, que possamos, Senhor Deus, compreender. Venha direto dos céus ao nosso encontro. Em nome de Jesus, amém. Nicolas agora vai fazer a leitura de 1 Coríntios 2, do versículo 1 ao 5, e a gente vai falar um pouquinho. O tema da nossa live hoje é falar sobre Deus não é ter uma boa oratória. A mensagem a respeito do Cristo crucificado. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e temia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a língua da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém. Então, aqui nesse texto, Paulo estava falando, não estou usando palavras difíceis, não estou usando palavras de sabedoria, nenhuma estratégia eu estou usando aqui para convencer vocês, a não ser o que está além das minhas palavras sobre a cruz, né, falar sobre a mensagem da cruz, falar sobre Jesus, é o Espírito Santo. Então, o que acontece? Muitas vezes, hoje tem muito, né, na internet, né, curso de oratória, né, aprenda a pregar, a fazer sermões e não sei o quê. Só que assim, o que nós vemos nesse texto é que a mensagem de Cristo, ela basta, né? Não precisa de mais artifício nenhum, porque na palavra de Deus também fala um texto que sobre o ID, né? Que Jesus nos pede para pregar o Evangelho, para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E nós podemos compartilhar a nossa fé, nós temos essa autoridade, né, para compartilhar a nossa fé. Só que muitas vezes pode ser que isso esteja te travando, né, de falar de Jesus para alguém, né, de chamar alguém para ir à igreja, alguma coisa assim, porque você, assim como os marqueteiros aí estão falando, né, não tem um curso de oratória, não fez um curso para escrever sermões em não sei quanto tempo, sabe? Você não participou disso. Então, muitas vezes você deixa de falar algo que Deus já te pediu para fazer, né? Que é ir por todo mundo pregar o Evangelho. O que a gente confunde é que muitas vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo também. A gente quer falar e a gente mesmo quer convencer, só que é o Espírito Santo que faz isso, né? Então, o que eu estou falando aqui, por exemplo, estou falando de Jesus Cristo, da mensagem da cruz. Se isso vai atingir alguém, só o Espírito Santo sabe, né? Então, é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Então, a gente pode, né, ficar tranquilo em relação a isso, questão de oratória, essas coisas. Você vê que o próprio Paulo, na época dele, ele falou que ele não estava ali para usar palavras difíceis, para usar de artifícios de oratória para convencer ninguém, a não ser a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é suficiente,
a morte de Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus, isso é suficiente, a mensagem da cruz é suficiente. Se a gente precisa usar de algum artifício para convencer alguém, isso prova de que isso não é algo que Deus nos pede, porque Deus nos pede para divulgar, falar do Evangelho, pregar por todo mundo, mas para convencer as pessoas, Deus não nos pede. Então, muitas vezes, a pessoa, já tive conversas às vezes com algumas pessoas de falar assim, eu estou na igreja tal e tenho o pastor tal e ele tem uma boa oratória, então só falta dizer assim, de uma certa forma eu estou ali na igreja por causa disso, porque ele sabe explicar bem a palavra de Deus e tudo. Muitas vezes a gente fica escorado nessas muletas, porque são muletas, a gente fica escorado nisso e deixa de ter um relacionamento mais íntimo com Deus, que é o que? A gente fazer a leitura da palavra, a gente pedir a Deus discernimento para a gente mesmo lendo conseguir entender a palavra. A gente não precisa. Se a gente precisasse de intercessores, de pessoas para interceder por nós, Jesus não tinha morrido na cruz, que antigamente era assim. Toda vez que eu queria fazer algum pedido a Deus, eu tinha que ir até o sacerdote. Antigamente era assim. Eu tinha que ir até o sacerdote intercedia a Deus por mim. Hoje, nós temos livre acesso e nós podemos compartilhar a nossa fé. A minha fé, a fé do Gustavo, a fé do Nicos, nós podemos compartilhar essa fé. Então, nada nos impede. A gente não precisa necessariamente fazer um curso de oratória para falar do amor de Cristo. A gente não precisa usar de palavras rebuscadas, difíceis, para falar da mensagem da cruz. Então, muitas vezes a gente se trava com isso e às vezes a gente fica também impedido de ter uma vida espiritual mais densa, mais profunda com Deus, porque muitas vezes a gente está escorado em muletas, escorado em pessoas, querendo que líderes façam esse papel de, vamos dizer assim, em termos mais simples, mastigar a Bíblia para a gente. E não tem necessidade. Né? Nós podemos pedir a Deus, assim como eu já pedi algumas vezes, né? Porque muitas vezes eu li algum versículo da Bíblia e não entendia. E eu pedi a Deus discernimento, pedi a Deus sabedoria para fazer a leitura da Bíblia. E porque nós sabemos que ler a Bíblia não é simplesmente interpretar um texto. Tem algo sobrenatural ali. E muitas vezes a gente lê de primeira vez assim, a gente não entende. Mas a gente pode pedir a Deus para nos dar essa sabedoria, né? Assim como fala no versículo na Bíblia, todos que querem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E a gente que teme ao Senhor, né, que é o princípio da sabedoria, que é outro versículo que tem na Bíblia também, nós podemos pedir essa sabedoria todos os dias, principalmente para fazer a leitura da Bíblia, que eu tenho certeza que Deus vai nos dar. Porque é algo que Ele vai saber que nós queremos estar mais próximos dEle, nós queremos estar mais íntimos dEle. Então, com certeza, é do interesse de Jesus que nós tenhamos sabedoria e leiamos a Bíblia e saibamos discernir ali a mensagem que está sendo lida, para a gente ter esse relacionamento mais profundo com Deus. Então, que a gente possa compartilhar desse sentimento. Assim como a gente está compartilhando aqui hoje com vocês, esse sentimento de Paulo, que é falar que a mensagem da cruz, ela é uma mensagem suficiente. Ela é uma mensagem que se basta, não precisa de complemento. Muitas vezes não precisa ficar amarrado essa questão da oratória, essa questão de outros subterfúgios, né? Que com certeza, eu não estou dizendo, não estou sendo contra aqui, o pastor tem um curso de oratório. O pastor sim tem que ter um curso de oratório, ele precisa falar bem, ele precisa estar ali conduzindo o rebanho, mas que nós não possamos nos agarrar nessas coisas para tomar posturas, muitas vezes estar numa igreja, muitas vezes não buscar a Deus, porque achamos assim, não tem entendimento, então não vou buscar, então vou ficar esperando para domingo eu vou no culto, e aí o pastor vai destrinchar o texto para mim. Isso é muito complicado, porque a gente precisa ter a palavra de Deus no nosso coração,
para o nosso próprio bem, né? Como que a gente vai fazer para, nos momentos difíceis, a gente trazer à nossa memória os versículos e tudo, se a gente não conseguir, se a gente não tiver o hábito da leitura, se a gente não tiver o hábito da busca, da intimidade com Deus, como que isso vai acontecer? Será que a gente vai precisar também ir à igreja para o pastor lembrar pra gente algum versículo, lembrar de algo para a gente se animar? Então a gente precisa ter o conhecimento da palavra, porque a Bíblia é o nosso manual de fé e de prática, nosso manual de estar também bem em todas as situações. Para lançar mão desse manual, a gente precisa conhecer, a gente precisa cada vez mais ler, buscar a Deus, fazer jejum, ter intimidade com Deus, orar, buscar Deus em oração, né? Então a gente precisa ter esse movimento da nossa parte, porque Deus, Ele quer isso de nós. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Pai, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade de termos de aprendermos mais de Ti. Quero te agradecer, Senhor Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé em Ti e não nas nossas palavras, para que não podemos firmar em palavras bonitas para querer convencer as pessoas que o Senhor é Deus. Que possamos ter a sabedoria que venha do Senhor e não a sabedoria e o conhecimento que o homem acha que tem ou que adquire, Pai. Mas, em nome de Jesus, possamos destravar qualquer impedimento que impeça-nos a falar de Ti, das Suas obras, do Teu poder. Quero agradecer, Senhor Jesus Cristo, pela vida de todas as pessoas que sempre apoiam o ministério. Quero também te pedir que o Senhor trabalhe na vida física, emocional, financeira e espiritual de cada um de nós, Pai. Esteja nos colocando firmes na fé que nos conduz até a Ti. Em nome de Jesus, guarde nossos jovens e adolescentes, como todo dia nós pedimos, Senhor Deus, nossas crianças na escola, livre de todo mal, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, clamo a Ti novamente por saúde física, Senhor Jesus Cristo. Pega restauração, cura, se assim for Sua vontade, pois esse é nosso clamor, Pai. Em nome de Jesus, nos conduza no decorrer desse dia, dessa tarde, dessa noite, com sabedoria que venha dos céus, para que possamos sempre aprender e falar do Teu amor, mas que venha um ensinamento direto dos céus aos nossos corações, para que possamos refletir a Deus aqui na terra, o que o Senhor realmente é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz, o Senhor é contigo, somente não desista. Deus abençoe e até amanhã. Um ótimo dia.